Videolaparoscopia em ginecologia e estado da arte. Eu me chamo Leonardo Bezerra, sou professor da Universidade Federal do Ceará. A cirurgia ginecológica minimamente invasiva vem evoluindo há muitos anos, desde a cirurgia vaginal, que tem habilidades mais avançadas, com a perspectiva da cirurgia laparoscópica, que tem uma curva de aprendizado muito complexa, e mais recentemente a cirurgia robótica, que vem nos propor uma curva mais curta, com potencial de resultados anatômicos similares. Desde os anos 80, a gente vem surgindo com essa revolução da mínima invasividade em ginecologia. Entretanto, a segurança e a efetividade ainda é difícil de demonstrar. No vídeo à esquerda, vocês veem a ilustração da primeira videolaparoscopia gravada no mundo, em 73, e vejam o quanto evoluímos até hoje, né, com a cirurgia tridimensional que é possível tanto na laparoscopia como na cirurgia robótica. Deste modo, a gente vem trabalhando com a ginecologia minimamente invasiva dentro de perspectivas muito amplas, que vão muito além dos trabalhos em endometriose, passando por oncologia, uroginecologia e todas as doenças benignas associadas ao sangramento uterino normal, associadas inclusive à esteroscopia. É na laparoscopia que você consegue ter um melhor acesso cirúrgico, a dissecção mais precisa, o uso de estratégias cirúrgicas, e o ensino se torna muito mais viável, uma vez que a gente consegue seguir regras padronizadas. E quando a gente fala do estado da arte e inovações, 3 eventos não devem ser esquecidos. A cirurgia robótica, que a gente vai ter uma atenção especial, porque certamente é ela que teve a grande revolução, a laparoscopia single port, ou a laparoscopia chamada de incisão única, e a cirurgia transluminal de orifício natural, ou NOTES. É a cirurgia transluminal de orifício natural realizada em várias especialidades médicas, podendo ser realizada através do estômago, esôfago, vagina, reto, bexiga. E no nosso meio, a gente tem a possibilidade de fazer o NOTES puro, onde a gente acessa através de uma via como a via anal, ou no nosso caso, a via vaginal. E esse NOTES pode ter uma assistência de um auxiliar abdominal, sendo o NOTES híbrido, ou seja, você trabalha na via laparoscópica vaginal com acesso e contiguidade com a via abdominal. Existem vários procedimentos possíveis de se fazer, inclusive algumas adaptações utilizando luvas, o que fez com que comercialmente o acesso vaginal tenha sido mais viável. A grande evolução com o uso de novas pinças e principalmente a possibilidade de você utilizar dispositivos como esses, que são possíveis de você agrupar várias pinças na mesma ação, quer seja pela vagina, quer seja pelo ânus, possibilitou essa via minimamente invasiva. Muitos questionamentos ainda são feitos. Será que essas inovações podem ser realmente alocadas como um grande guarda-chuva, como uma grande técnica cirúrgica? Quais são as semelhanças, as vantagens e desvantagens dessas abordagens laparoscópicas, transgástricas ou NOTES? Será que os materiais e instrumentos são semelhantes para que nós possamos comparar? Será que é a segurança? Será que é a vantagem com essa via? Uma revisão sistemática breve, recente, comparou as complicações intraoperatórias e a dor no pós-operatório imediato, sem muita diferença, uma vez que a gente compara o NOTES com a laparoscopia. Entretanto, o tempo cirúrgico do NOTES e o tempo de internação hospitalar foi superior estatisticamente, como os senhores podem ver nesses dois box plots à esquerda. O primeiro relato de laparoscopia de incisão única, o single port, né, essa outra inovação tão importante, foi em 91, pelo Pelosi. Entretanto, nessa época, os materiais eram adaptados, os instrumentos eram muito ruins, e só recentemente houve um ressurgimento dessa tecnologia, uma vez que novos materiais foram adaptados e a possibilidade de você reproduzir as cirurgias. Nessa outra meta-análise, também recente, de 2016, essas cirurgias foram avaliadas, e o single port foi comparado com a cirurgia convencional laparoscópica de múltiplos portais. E observamos que o single port é uma cirurgia mais difícil, mais complexa. Entretanto, uma vez que você adapta com pinças e materiais adequados, você consegue torná-la viável. Porém, você vai ter um tempo cirúrgico melhor para a cirurgia de múltiplos portais, ou seja, nós temos ainda uma habilidade maior para utilizar múltiplos portais e uma taxa de conversão ainda menor para a cirurgia convencional de múltiplos portais. Quando a gente compara a cirurgia convencional de múltiplas entradas com o single port, não observamos diferença para as complicações intraoperatórias, para a dor e para o tempo de internação hospitalar. Portanto, existem várias vantagens e desvantagens na cirurgia laparoscópica, quer seja o uso do single port, quer seja o uso do NOTES, ou seja, vários acessos são possíveis. Entretanto, a limitação desses instrumentos retos, como os senhores podem ver, o controle à distância,
sobretudo efeito de fulcro, faz com que o cirurgião tenha muita fadiga, torna as cirurgias mais complexas. Hoje em dia, surge como grande esteio da inovação da cirurgia de laparoscopia, como grande estado da arte, a cirurgia robótica, que nada mais é do que uma cirurgia laparoscópica que adiciona um dispositivo eletromecânico assistido por computador à interação entre o cirurgião e o paciente. A instrumentação semelhante ao punho, ou seja, simula a mão humana, o conceito de end wrist que a gente utiliza, redução do tremor, visão tridimensional. A robótica tem uma grande proposta de transformar movimentos precisos e intuitivos com controle total de instrumentos, possibilitar a realização de tarefas complexas numa situação de conforto e de ergonomia, simplificando cirurgias tão complexas como, por exemplo, a sacrocolpomodofixação. Se você observar de 2005 até 2013, existe uma mudança muito importante no tipo de cirurgia que se escolhe, por exemplo, para se fazer a esterectomia, a cirurgia que nós mais fazemos no nosso dia a dia. Observem, senhores, esse gráfico em azul, que houve uma subida significativa hoje, tendo a cirurgia robótica valores nos Estados Unidos semelhantes de percentagens à cirurgia laparoscópica, observando uma brutal queda na indicação das cirurgias abdominais e as cirurgias vaginais se mantendo num platô, uma vez que você tem indicações muito específicas para elas serem feitas. Deste modo, nós estamos falando de algumas plataformas robóticas, ou seja, temos aqui em Fortaleza ainda o robô Da Vinci SI, que é uma plataforma anterior ao robô Da Vinci XI. A grande vantagem do XI em relação ao SI é a possibilidade de mobilização dos braços do robô e do seu corpo como um todo, sem que você precise mobilizar a estrutura, ou seja, a chamada docagem é muito mais simplificada e muito mais versátil. Portanto, vemos evoluindo, já temos o Da Vinci SP com um só braço, e temos outras plataformas surgindo no mercado. A questão é, será que a gente pode medir essa pretensa superioridade da cirurgia robótica? Será que essa curva de aprendizado, que parece ser menor na robótica, pode ser comprovada? Será que os gastos, os danos, as lesões de punho, cotovelo, ombro, que tanto limitam a sobrevida do cirurgião laparoscópico, pode ser uma vantagem medida, aferida? Bom, como os senhores podem ver no canto inferior direito, na cirurgia robótica, a situação de ergonomia, o movimento tridimensional dessas pinças, simulando o movimento do pulso, o cirurgião não se paramenta para operar, então existem muitos confortos na hora do procedimento cirúrgico. Existe uma melhor destreza cirúrgica, indubitavelmente. O movimento do punho que simula essa pinça, na verdade, um movimento superior ao movimento do punho, porque ele tem mais de 7 graus de movimento, rotação de até 360 graus, faz com que você tenha uma capacidade de fazer dissecções mais finas, para dissecções nervosas, dissecções vasculares. O movimento que você faz no dedo, ele tem uma escala, ou seja, você faz um pequeno movimento que corresponde a um grande movimento do braço robô. Os mínimos tremores são filtrados e também há um controle de força significativa aplicado ao robô. Essa estrutura que os senhores veem aqui é o console, onde, através dessa câmera binocular, você tem uma visão tridimensional mais profunda da cavidade abdominal. É nessa estrutura que é ergonômica, confortável e adaptada ao cirurgião que você consegue fazer as cirurgias em menos tempo, de maneira mais confortável. Essa câmera tridimensional, que, como os senhores sabem, já é possível também na cirurgia laparoscópica convencional, na cirurgia robótica é uma grande vantagem, porque ela gera uma grande filtração, amplifica o espaço de trabalho, não tem ruído, não tem embaçamento da câmera, você podendo ter uma visão de mais de 1000 imagens por segundo. Todas essas vantagens parecem ser realmente superiores e parecem trazer para a gente, de fato, que o estado da arte da cirurgia laparoscópica deve estar arrumando para a cirurgia robótica. É esse movimento que você consegue, o próprio cirurgião, ter o controle do movimento da câmera, ter o controle da aproximação e do afastamento da câmera, faz com que a gente tenha mais independência e consiga fazer movimentos mais delicados, mais precisos, com mais conforto. A perspectiva, portanto, da cirurgia robótica ser mais viável para cirurgias mais complexas. Claro que existem desvantagens, e uma delas é a necessidade de fazermos incisões mais altas. Como os senhores podem ver, os trocáteres são um pouco maiores, acabamos fazendo incisões de até 0,8 centímetros, não na linha da cintura, como habitualmente fazemos na laparoscopia convencional, mas numa linha mais alta, mais próxima à linha umbilical, mais ou menos 10 centímetros de distância, uma posição que, em geral, simula a letra W. Existe, porém,
uma lesão menor nessa cisão maior. A cisão maior causa menos dor potencialmente, porque o trocáter tem um movimento equilibrado e ele não fica só entrando e saindo. Entretanto, esteticamente, a gente vai trabalhar sim com cisões maiores. Melhor ergonomia, curva de aprendizado mais rápida, muitos graus de liberdade para manipulação de instrumento, a eliminação daquele efeito de fulcro, que é o efeito do encostar da pinça no trocáter. Tudo isso parece ser potenciais vantagens da cirurgia robótica que ainda não tem uma evidência científica tão forte. Existem muitos colegas que, por exemplo, questionam a presença do robô e acreditam que não houve grande vantagem. Acham que a curva de aprendizado é muito longa, se encontram totalmente satisfeitos com a laparoscopia, acham que, na verdade, a tecnologia robótica atual é um trambolho e ainda existe muita coisa para se evoluir. Os custos, obviamente, não devem ser desconsiderados, principalmente no nosso meio mais pobre, num país tão desigual como o Brasil, é uma grave limitação, mas, de fato, a falta de proficiência ou conforto daquele cirurgião e a falta de empenho ou de tempo para se dedicar talvez seja uma grande limitação. Sabemos que as novas tecnologias incorporam novas complicações, né? Existem lesões associadas à inserção dos trocáteres, lesões térmicas, lesões de cúpula vaginal e na cirurgia robótica não podemos esquecer do grave risco de colisão dos braços do robô. Ou seja, existem novas complicações que podem estar associadas ao uso excessivo de força dos braços do robô, a pane mecânica que pode ser um transtorno, e para superar tudo isso, nada como treinamento. A cirurgia robótica veio dentro de uma nova perspectiva de cirurgia laparoscópica, de uma perspectiva de treinamento, onde você vai passar por simulações. Essas simulações, elas inicialmente são feitas, como os senhores podem ver nessa animação, no canto inferior da tela, através de um desenho animado 3D, que você, através do Mimics, que é um simulador, você consegue passar todos os passos da cirurgia e você só vai em frente quando você consegue uma proficiência de 95%. Uma vez que você passa todas essas 40 horas cansativas no Mimics, você passa para o treinamento em service, e esse treinamento em service antes era feito só fora do Brasil, aí encontro-me eu e o Sidney no nosso treinamento na Colômbia. Hoje em dia não precisa mais ir para a Colômbia nem para os Estados Unidos, a gente consegue fazer esse treinamento no Dry Lab, esse in-service training aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e depois que você faz tudo isso, passa-se também para treinamento de suturas na caixa preta, bem parecido com o que a gente faz na cirurgia laparoscópica, para depois fazer o procedimento em animais. Aqui, por exemplo, a gente fazendo no nosso treinamento na Colômbia, uma esterectomia em porcos. Depois de tudo isso, a gente não se encontra apto ainda não. A gente ainda tem que passar por uma fiscalização, por um segmento, por um preceptor. O que se questiona é, será que existem potenciais consequências positivas que ainda não foram adequadamente avaliadas? A redução dos custos gerais, uma hospitalização mais curta, menos cirurgias repetidas, uma vez que você teria mais sucesso com a cirurgia robótica, recuperação mais rápida, menos dor, melhora simultânea na qualidade de vida. O nosso grande desafio hoje é o estado da arte encontra um grande avanço tecnológico, entretanto, não temos ainda estatísticas para medir isso. Esse primeiro estudo randomizado controlado, multicêntrico, multi-institucional da Cleveland Clinic, da Mayo Clinic e de Harvard, acompanhou 77 pacientes. Foi um estudo duplo cego randomizado controlado, que seguiu as pacientes durante 6 semanas e 6 meses após a cirurgia, avaliando o tempo cirúrgico, dor pós-operatória e qualidade de vida. Observem os senhores que nesse estudo de inferioridade não houve diferença entre a laparoscopia e a cirurgia robótica quanto ao tempo cirúrgico, principalmente quando você ajusta pela complexidade das doenças. Ou seja, a cirurgia robótica acabou nesse estudo randomizado controlado, o primeiro estudo randomizado controlado, o estudo LaRose, ele conseguiu ter um tempo cirúrgico semelhante à cirurgia laparoscópica. Um outro estudo muito interessante, publicado no JMIG, quando você ajusta variáveis como idade, perda sanguínea e número de cirurgias prévias, ou seja, as pacientes que fizeram cirurgia robótica são pacientes mais complexas, pacientes que têm mais cirurgias prévias. Quando você equilibra por essa variável, a cirurgia robótica já mostra um tempo cirúrgico mais rápido, de até 16% menos tempo cirúrgico do que a laparoscopia. Ou seja, a gente tem uma perspectiva muito interessante. Nesse último trabalho, vejo os senhores que um estudo multicêntrico enorme, com 9 centros nos Estados Unidos, comparando a cirurgia robótica com a vaginal e laparoscópica para histerectomia. A pergunta é, será que a histerectomia robótica é superior às outras vias
Esse foi o primeiro estudo que comparou as pacientes e que observou que, quando você tinha mais aderências, quando você tinha pacientes com obesidade mórbida e úteros muito grandes, as cirurgias feitas pela plataforma robótica tinham muito menos complicações operatórias, tinha muito menos complicações pós-operatórias, e você tinha cirurgias mais rápidas quando você tinha aderência, obesidade e úteros grandes via robótica. Ou seja, parece que essa melhora, que é estatisticamente significativa, ainda não tem para a gente uma resposta clinicamente. Parece que as complicações, no final das contas, são muito semelhantes em relação à robótica e à laparoscópica. Mas já se vislumbra que, possivelmente, gente, a gente não vai usar o robô para dar injeção intramuscular, como os senhores estão vendo aí nessa ilustração, mas que a cirurgia robótica seria bem útil em casos complexos, como úteros enormes, múltiplas cirurgias prévias e aderências, e na obesidade mórbida, que são procedimentos que fazem com que a laparoscopia se torne mais difícil, mais demorada e mais trabalhosa. A cirurgia robótica, portanto, ao nosso ver, pode levar, sim, à adoção generalizada de técnicas complexas, minimamente invasivas. Parece que seria ela a solução mais pragmática para treinar cirurgiões mais jovens, uma vez que a gente tem uma perspectiva na cirurgia robótica de uma curva de aprendizado mais rápida. Existem estudos que mostram que as suturas, por exemplo, que são o tempo mais difícil e mais demorado de se aprender na cirurgia laparoscópica, que demanda muitas horas, às vezes meses e anos de treinamento, na cirurgia robótica você tem uma abreviação muito grande desse tempo de treinamento. E que, diante da perspectiva de você treinar cirurgiões jovens com cirurgias complexas mais rapidamente, provavelmente esses cirurgiões vão estar, pela via robótica, mais precocemente aptos a fazerem cirurgias mais complexas. Por exemplo, uma promontofixação, uma cirurgia para endometriose. Há também uma perspectiva muito interessante para nós cirurgiões mais velhos, de cabelos brancos, né? A cirurgia laparoscópica ela trouxe uma sobrevida muito curta para o cirurgião laparoscópico. Como os senhores viram nas ilustrações anteriores, existem recorrentes lesões de ombro, de cotovelo, punho, e é muito comum que os cirurgiões robóticos mais idosos tenham uma restrição muito grande na sua sobrevida cirúrgica. Imaginem os senhores que com a cirurgia robótica a gente vai conseguir aumentar a sobrevida desse cirurgião devido à melhor ergonomia, à maior capacidade de cirurgiões fazerem o procedimento. Então, a perspectiva que nós temos é que no futuro próximo nós tenhamos cirurgiões mais velhos, 70, 80 anos talvez, ainda operando cirurgias mais complexas, trazendo para o campo cirúrgico toda a sua longa expertise que não foi abandonada por conta de limitações físicas. Entretanto, obviamente, os custos hospitalares, os custos de instalação e de manutenção do robô devem ser mais razoáveis. Nós temos perspectivas interessantes no futuro. A cirurgia robótica ela tem um alto custo individualmente, um alto custo de implantação, principalmente em países menores e desiguais. Porém, no cômputo geral, principalmente quando você avalia grandes países, estudos de redução significativa de complicações perioperatórias e redução de internação hospitalar globais, você observa que a cirurgia robótica, no final das contas, sai mais barata. Por quê? Porque com a implementação da cirurgia minimamente invasiva, como vem acontecendo em muitos estados americanos, com a implantação, sobretudo, da cirurgia robótica, tem se feito muito menos laparotomias. E aí há uma perspectiva do custo final de reintervenção, de internação, ser muito menor. Mas a perspectiva mais interessante, que mais nos vislumbra, é a possibilidade de você ter outras plataformas robóticas no mercado. E nós já temos, inclusive, hoje, em estados do Sudeste, a chegada da nova plataforma do NHS britânico, que é uma plataforma que veio concorrer com a plataforma da Intuitive. Tem novas plataformas, inclusive da Medtronic, da Johnson & Johnson, em conexão com o Google, com a proposta de você ter um kit de inteligência artificial que vai fazer com que o próprio computador avalie os riscos e o melhor caminho cirúrgico. Dentro dessa competição maior, com o refinamento da plataforma, provavelmente teremos, então, plataformas mais seguras, mais específicas, menos difíceis de manipular, mais baratas e mais acessíveis. Eu agradeço aos senhores a oportunidade dessa aula e me ponho à disposição para responder perguntas. Muito obrigado a todos.